Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Também os fariseus perguntaram-lhe como agora podia ver. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me nas águas como mandou, e agora vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E respondeu ele: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais deste que agora via. E perguntaram a seus pais: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? E seus pais responderam: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Ele tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso imediatamente. E disseram os judeus ao homem que tinha sido cego: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a lhe perguntar: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu ele: Já lhes disse, e não ouvistes. Para que querem tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também discípulos dele? Então o injuriaram, e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem não sabemos de onde é. E ele disse: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me tem aberto os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E então expulsaram-no. Jesus, porém, ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o ali, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E o homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo.
E o homem disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles fariseus que estavam ali, ouvindo isto, perguntaram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhes Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, seja limpo. E logo o homem ficou purificado da lepra. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse Jesus: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. E vendo ele, em torno de si, uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande calmaria. E Jesus, voltando-se a eles, disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E passaram para o outro lado, e chegou ele à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos líderes religiosos diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se o homem, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, sozinho.
E, chegada já a tarde, estava ali, só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus sorriu para ele e disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E, quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: "Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo." E Jesus, respondendo, disse: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Traz o teu filho aqui." E repreendeu Jesus o demônio, dizendo: "Sai dele." E saiu dele o demônio. E desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: "Por que não conseguimos nós expulsá-lo?" E Jesus disse: "Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e há de obedecer-vos, e nada vos será impossível." Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Olá, irmãos e irmãs. Mais conteúdo como esse está sendo preparado por nós. Portanto, se você gostou, se está interessado em receber mais ensinamentos acerca da palavra, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder os nossos próximos vídeos, que com todo carinho estamos preparando para você. E por favor, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, que responderemos para nos ajudar. Estamos começando agora e queremos seguir adiante e alcançar mais pessoas, e isso nos ajuda muito. Obrigado, de coração, e que a paz do Senhor esteja com vocês.